Fala aí, galera da Epicar, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo aí mais uma aula de geometria. E, pessoal, na aula de hoje, a gente vai estar aí resolvendo a lista 3 de geometria, né? Vamos colocar aqui, revisão 3 de geo. Junto com essa videoaula, vocês estão recebendo a lista 4 já, tá bom? Que a gente vai estar fazendo a correção na quarta que vem, que é a nossa data de entrega, tá bom? Bom, pessoal, essa lista, as 8 primeiras questões eu tirei do CMRJ, Colégio Militar do Rio de Janeiro. Vocês vão ver que são questões extremamente difíceis, extremamente trabalhosas, umas mais que as outras, mas todas muito bem elaboradas, que não tem nenhuma uma resposta de graça aí não, tá bom? Se passa 6, mas tirando as 6 aí, nenhuma outra é de graça não, tá? E eu quis, de propósito aí, colocar, junto com essas questões do CMRJ, 4 questões da Epicar, né? 4, 1, 2, 3, 4. 4 questões da Epicar, para mostrar para vocês a diferença de dificuldade das duas provas, né? O CMRJ, por estar ali próximo do CN, né? Que é lá no Rio de Janeiro, também, né, o Colégio Naval, você vê que os caras têm uma geometria muito forte, né? Tipo, as questões são muito bem elaboradas, muito difíceis. Em relação à da Epicar, né? A Epicar não é uma prova que cobra geometria muito difícil, tá? O forte da Epicar é a álgebra, né? Tanto é que a proporção de questões é 12:4, né? Cai aí aproximadamente 4 questões de geometria só por prova. Então, a Epicar, ela não dá uma atenção tão grande à geometria igual essas provas do Rio de Janeiro. Não tô falando que a prova da Epicar de geometria é fácil, galera. Eu tô falando assim que, de longe, ela não é a mais difícil, tá? Como vocês vão ver nas questões que a gente vai fazer daqui a pouco, tem questão ali, por exemplo, a 9 da Epicar, cara, tem uma questão no IESE, que é exatamente igual, tipo, no IESE, que são exercícios de embasamento cruz, assim, né, tipo, vocês viram as listas que a gente fez ao longo do ano do IESE, né, tipo assim, calcule a área, calcule o perímetro, calcule a altura, né, o cara, não é probleminha, são exercícios mais cruz. E caiu um exatamente igual na prova da Epicar, que é o 9, o 10 também, não tem muito segredo não, o 11 também, bem simples, tá? Então vocês vão ver que com o que a gente aprendeu no nosso curso, as questões da Epicar vão sair mamão com açúcar, tá bom? Então, tô engasgando na geometria do CMRJ. Tranquilo, galera, tá? Agora, o que não pode é a gente engasgar nas questões da Epicar, tá bom? Mas é caso do CMRJ, elas são difíceis mesmo para preparar a gente para o pior, né? Se cair uma questão na Epicar nível CMRJ, vocês vão estar prontos para lidar com ela, beleza? Bom, sem muita enrolação aí, vamos partir para a questão 1. Deixa eu só... É que eu acho que a questão 1 e a questão 2... são as questões que vão dar um pouquinho mais de trabalho pra gente, tá, galera? Então, eu já vou avisar logo pra, tipo, vocês não serem pegos de surpresa aí com uma resolução meio cabulosa. Mas, tipo, não vou usar nada que a gente não tenha estudado, tá? Bom, vamos começar aqui com a questão 1. Questão aí fofíssima, né? A perguntinha dela. Você tem aqui uma circunferência, uma reta tangente, né? O centro O aqui. Esse diâmetro AB, né? E aí ele liga isso aqui, criando aí os pontos C e o ponto D. Não é isso? E aí ele pede a área dessa coisinha linda aqui, ó. Ah, que coisa fofa, né? Só parece. Ó, aí ele falou assim que na figura AB é diâmetro, né? A reta T aqui ela é tangente. Aí ele falou assim que o AD é 25 e que o CD é 9.
Então, eu vou colocar 9 aqui e 25 menos 9 dá 16, tá? Já vou representar isso aqui como 16, porque simplifica um pouco. Beleza? E ele falou assim pra gente, pessoal, que esse ângulozinho aqui, ó, ele é 40 graus, tá? E ele foi lá e deu pra gente, então, que o seno de 40 é 0,6. E ele falou assim pra gente considerar que o π é 3,14, né? Então, quando o cara dá que o π é 3,14, você já sabe que não é provinha vagabunda, né? Porque senão ele dava que o π era 3. Brincadeira. Enfim. Aí ele falou assim que ele pediu, né, a medida da área rachurada, que é uma dízima periódica de período, enfim. O jeito que ele faz a pergunta aí é só para evitar que a galera chute por alternativa, né? Como é que você vai chutar um período de uma dízima periódica, né? Ele só quer te ferrar mesmo. Mas, enfim. Bom, galera, vamos começar aqui. Eu vou estar introduzindo aqui, pessoal, um jeito, né, uma metodologia aí para ajudar vocês a raciocinarem, ajudar vocês a pensarem nos problemas, né? Tipo assim, como é que eu começo a resolver um exercício de geometria desse, ó? A primeira coisa, pessoal, é entender o que o exercício quer, né? O exercício, ele quer essa área aqui, em azul, né? Que é a área do segmento circular. Aí você lembra, ó, como é que faz para calcular a área do segmento circular? Ah, eu posso pegar a área desse setor, né, que é a fatia de pizza aqui, e eu posso subtrair a área desse triângulozinho aqui, ó, que é o triângulo OCB, não é? Então, o primeiro passo é interpretar o exercício, tá? Então, vocês podem usar esse passo a passo na hora de resolver questão de geometria, porque isso aqui pode ajudar vocês, ó. O primeiro passo, né, interpretar. O que ele quer? Ele não quer essa área em azul aqui? Vamos dar nome, ó. Então, vamos chamar de S do segmento. E esse S do segmento, né, essa área do segmento, então, vai ser dada pela área do setor menos a área do triângulo OCB. Tá bom? Então, é assim que vocês têm que começar o exercício de geometria. Vocês começam interpretando, né? Ó, ele quer isso. Como é que faz para eu achar isso? Ó, eu tenho que pegar o setor, eu tenho que subtrair o triângulo. Porque aí o nosso problema se torna outro. A gente não tem mais que achar a área do segmento. A gente tem que achar a área do setor e a gente tem que achar a área do triângulo OCB. Tá? É essa linha de raciocínio que vocês têm que ter. O que a gente precisa, pessoal, para encontrar a área do setor? Para encontrar a área do setor, a gente precisa de um ângulo, não é? Vamos chamar aqui de alfa. E a gente precisa de um raio. Então, a gente tem que saber o valor desse raio R. E a gente também tem que saber o valor desse ângulo alfa. Né? Porque se você sabe o valor do R, você calcula a área do círculo. E aí você faz regra de 3 com alfa para encontrar a área do setor. Porque é assim que a gente encontra a área do setor, né? A área do setor vai ser uma fração da área do círculo. E a área do círculo é πr ao quadrado. Então, para a gente encontrar isso aqui, precisamos do alfa e do r. Né? E então, a área do setor, a gente precisa do alfa e do r. E para a gente encontrar a área do triângulo OCB, pessoal, aí eu não sei, né? Porque a gente viu aí que existem várias maneiras de se encontrar a área do triângulo, não é? Eu posso encontrar a área do triângulo, ó, talvez tendo esse R e o ângulo entre eles. Então, tipo assim, lembra lá que uma das maneiras de encontrar a área é lado vezes ângulo vezes seno do ângulo entre eles dividido por 2, né? Pega lá seu formulário, vê quantas maneiras diferentes a gente consegue encontrar a área de um triângulo. Então, eu não sei qual é a forma que eu vou encontrar a área desse triângulo, porque tem muitas opções e eu não sei qual que é a melhor.
Então, o primeiro passo é isso, né? É você identificar o que o problema quer. Ele quer que eu encontre essa área e ele quer que eu encontre a área do setor. O segundo passo que a gente vai fazer aqui, pessoal, ó, é a investigação de dados, né? A gente vai sair ali atrás de dados novos, né? Então, por exemplo, se você olha para esse ângulo alfa aqui, esse ângulo alfa, ele é o ângulo central que olha para esse arco CB. E ele é o ângulo central desse ângulo aqui de 40, né? O 40, ele também olha para o arco CB. Então, o alfa vai ser o dobro desse aqui. Então, a gente conclui aqui que o alfa, ele é 2 vezes 40, porque o 40 é o ângulo inscrito desse ângulo central alfa. Então, a gente conclui aqui que o nosso alfa é 80 graus. Então, vou colocar um tiquinho aqui que a gente conseguiu achar o ângulo alfa, né? Meio caminho andado. Agora, a gente precisa achar esse raio R. Bom, aqui também vale R, né? E se vocês olharem esse triângulo aqui, ó, triângulo ABC, olha só. Esse ângulo aqui, pessoal, ele é um ângulo de 90 graus, né? Porque ele é um ângulo inscrito que olha para o diâmetro, né? Ele está olhando para esse arco AB, que tem 180 graus. Então, aqui é 90, ó. Outra coisa que a gente descobriu investigando os dados, né? Então, aqui é 90 graus, aqui é 16, aqui é 40 graus, aqui é 2R, certo? Aqui é 2R. E esse cara aqui, ó, ele é o cateto oposto do 40. Se ele é o cateto oposto, se eu dividir ele por 2R, dá o seno de 40. Isso significa que esse cateto oposto aqui, ó, ele é 2R seno de 40. E olha que legal, o seno de 40, o exercício deu pra gente, que vale 0,6. Então, a gente pode aplicar aqui o teorema de Pitágoras para encontrar o valor do raio, não é? Então, você tem aqui que 2R ao quadrado é igual a 16 ao quadrado, mais, aí 2 vezes 0,6 vai dar 1,2, né? Então, a gente tem aqui que esse cateto vale 1,2R ao quadrado. E a gente vai aplicar esse teorema de Pitágoras aqui. Tá bom? Então, 4R ao quadrado é igual a 256 mais aí 1,2 ao quadrado, 1,44 R ao quadrado. E eu vou passar esse 1,44 para o outro lado, né? Então, 4 menos 1,44 é 2,56. Aí que bonitinho, né? Aí passa 2,56 dividindo, você encontra então que o seu R ao quadrado é 100 e que, portanto, o seu raio vale 10. Né? Então, conseguimos encontrar o valor do raio. Isso significa que já é possível a gente calcular o valor da área do setor, né? Falta agora a gente calcular o valor da área do triângulo. Aí, galera, ó, esse cateto aqui, ó, dá para calcular também, né? Ó, porque a gente não achou que o raio é 10, então esse cara aqui ele vai ser 20. E esse cara aqui, ó, ele vai ser 2 vezes 10 vezes 0,6. Ou seja, esse cara aqui ele vai ser 12, né? Então, se vocês olharem o triângulo ABC aí, ó, ABC, ó, dá uma olhada nesse triângulo, ó. Aqui vale 10, aqui vale 10, aqui vale 16 e aqui vale 12. Tá? E aqui vale 10 também, porque esse cara aqui ele é raio, ó. O OC é raio. Então, existem várias maneiras da gente calcular a área desse triângulozinho aqui, né? Que ele é o triângulo OCB. A gente pode usar a fórmula da área, dados os 3 lados. Não pode? A gente tem os 3 lados, você consegue achar a área. Ou então, como você tem aqui o 40 graus,
você pode calcular a área do grande, ó, e subtrair a área desse aqui, que você pode encontrar com aquela forma lado vezes seno do ângulo que a gente sabe, dividido por 2. Então, existem várias formas de se encontrar essa área desse triângulo OCB, que você pode escolher, né? Se você conhece todas as maneiras de se calcular a área de um triângulo, você pode escolher com base nas informações que você tem. Nesse caso aqui, como vocês puderam ver, existem aí pelo menos duas maneiras, né? Eu não cheguei a procurar mais nenhuma outra não, mas deve ter. Tá? Então é isso. Então, a gente consegue calcular a área do triângulo OCB porque a gente conhece todos os lados dele. E a gente vai usar aquela fórmula lá que a gente chama de fórmula de Herão, né? Que diz que a área de um triângulo é a raiz do semiperímetro vezes o semiperímetro menos os lados, né? Ó. E pronto, basta a gente calcular isso e a área do setor que o exercício está resolvido. Então, eu vou começar aqui calculando a área desse triângulo, né? Já que a gente já está aqui no esquema. Aí, o semiperímetro, pessoal, vai ser o perímetro dividido por 2, né? O perímetro é 10 mais 12, que é 32. Então, nosso semiperímetro aqui vai ser 16. Então, a área vai ser 16 vezes... Aí, 16 menos 10, vezes 16 menos 10, vezes 16 menos 12. Tá bom? Raiz de 16 é 4, raiz de 36 é 6 e raiz de 4 é 2. Então, 4 vezes 6, 24 vezes 2, 48. Então, 48 é a área do nosso triângulozinho aqui, ó. O que a gente precisa achar agora? A área do setor. Para a gente achar a área do setor, regra de 3, né? Porque a área do setor está para 80 graus, assim como πr ao quadrado está para 360. Lembrando que o setor, ó, ele tem ângulo alfa, né? O setor é isso aqui, galera, ó, a fatia de pizza. Tem ângulo de 80 graus, né? Que é o alfa. Multiplicando em cruz isso aqui, a gente descobre que a área do setor vai ser 80 sobre 360, que multiplica π vezes r ao quadrado, como o r é 10, π vezes 100. Tranquilo? Aí, a gente tem que o π é 3,14, né? A gente vai ter que substituir esse dado aí. 80 sobre 360 é 2 nonos. E π vezes 100 é 314. Então, isso daqui vai dar 628 nonos. O que é 628 nonos? Ó, isso aqui. A área do setor. Beleza? Então, a gente quer saber, ó, quanto que vale, né? Então, a área achurada, ó, vai ser 628 sobre 9 menos 48. Tá? Aí, pessoal, 628 sobre 9 menos 48, isso aqui vai dar, fazendo a continha aqui, né? Vai dar 196 sobre 9, que se você faz a divisão, dá 21,7777777. Ai. Eita. Bati minha mão, empolguei. Pontinhos. Né? Então, o que você conclui aí? Você conclui que o período da sua dízima periódica é 7. E, portanto, você tem como alternativa aí a letra D. Tudo bem, galera? Bom, então o primeiro passo, pessoal,
é interpretar o exercício, ver o que ele quer, né? O segundo passo é você sair atrás dos dados, com o que você tem, em que você pode chegar. E esse daqui, que é o terceiro passo, ó, é as contas, né? Então, você interpreta, você investiga e você calcula, tá? Com esse passo a passo aí, vocês, às vezes, vocês conseguem ter uma organização melhor na hora de fazer o exercício, tá? Não é nenhuma fórmula mágica, não, que vai salvar a sua vida, mas é uma ajuda aí na linha de raciocínio, né? Que às vezes eu fico. Tipo, né? É normal você se perder no exercício de geometria, tá, galera? Exercício de geometria é. Primeiro, você consegue super complicar muito rápido, né? O exercício, tipo assim, do nada ele fica super complicado, com pouca coisa. E tipo assim, você consegue fazer o exercício de muitos jeitos diferentes. Então, tipo assim, às vezes você faz um monte de coisa, quase sai, mas aí você começa a fazer um monte de coisa pro outro lado, quase sai, e você nunca vai até o final, porque você fica num loop ali, né? Então, eu sei como que é exercício de geometria, tá? Mas, tipo assim, o que a gente pode fazer é sempre prestar muita atenção no que o exercício está pedindo e, com base no que ele pede, né, ter uma boa caixa de ferramentas, né? Ou seja, saber bastante fórmula, saber bastante conceito, bastante teoria, para você conseguir associar o que ele está pedindo com alguma coisa que você estudou, tá? Aí quando você faz essa conexão, você percebe o que o exercício quer que você faz e você consegue resolver, tá bom? Bom, só vou arrumar a câmera aqui e a gente já vai para a próxima questão, que é a 2. Bom, galera, em relação à questão 2 aí, questão 2 aí era outro exercício também bem difícil de visualizar o que ele queria, né? Então, junto com o exercício 1, eu acho que eles foram os exercícios mais difíceis da lista, né? Então, a gente tem aqui... ele fala assim que a gente tem um triângulo equilátero inscrito em um círculo de raio R, né? Então, ele deu pra gente aí o raio do círculo, que é R. E ele falou assim que existe aqui um ponto médio, né? Do arco AC. Então, esse arco aqui, AM, ele tem a mesma medida que esse arco MC, né? E ele falou assim que o N é o ponto médio do segmento BC. Então, esse ponto N aqui, ó, é o ponto médio desse segmento. Então, BN é igual a NC. E ele falou assim que se você desenhar essa reta, né, que passa por NM aqui, ó, essa reta ela vai interceptar a circunferência em um ponto diferente de M, né? Ou seja, ele está dizendo que esse ponto aqui, que vai ser o ponto P, e ele pede então a medida do segmento PB, né? Ele quer então essa distânciazinha aqui, tá? Então, esse aqui seria o primeiro passo, né? O primeiro passo é a interpretação do problema aí. Né? É a gente então fazer o desenho, entender o que ele quer, né? Ele quer então a medida desse PB aqui. E a gente vai sair atrás desse segmento agora. Bom, pessoal, aí a gente tem que fazer uma investigação em cima disso aqui, né? Então, quais são as informações que a gente tem, né? Ó, esse arco aqui, AB, ele é igual ao AC, que é igual ao BC. E quanto que vale cada um desses arcos? Ó, cada um desses arcos vai valer 120 graus. Porque a gente vai pegar a circunferência que tem 360 e a gente vai dividir em três partes iguais, né? Então, esse arco aqui, ó, ele mede 120, assim como o AC, certo? Só que esse M, ele tá dividindo o AC em duas partes iguais. Então, a gente pode pegar o 120 aqui, ó, e dividir em duas partes de 60 e 60. Beleza? Bom, o que mais que a gente sabe aqui, ó? Depois de vocês investigarem um pouco, pessoal, de repente ligar aqui o B com M, ó. Se vocês ligarem aqui o B com M,
ó, BM. Não dividiu a circunferência aqui em 180 graus e mais 180 graus? Então, esse BM aqui, ele é o nosso diâmetro, né, ó. A gente tem aqui o nosso ponto O, que é o centro da circunferência. Então, se você ligar BM, você tem um diâmetro, né? E se você ligar aqui M com C, ó, MC, esse ângulo que apareceu aqui, ó, ele é um ângulo inscrito que olha para esse arco de 180, né? Então, esse ângulozinho aqui, ele é um ângulo de 90 graus. Beleza, ó. 90 aqui, tá? Então, essas coisas a gente descobre, pessoal, investigando, né, o desenho, investigando aqui as propriedades geométricas que ele tem. Tudo bem? Bom, então, agora que eu já dei uma olhada boa aqui nesse desenho, ó, dá pra gente perceber que esse triângulozinho aqui, ó, ele é semelhante com esse, ó. Porque, ó, eles têm esse mesmo ângulo, né, que eu vou falar que é o ângulo 1, que esse ângulo é oposto pelo vértice. Aí, esse ângulo de 90 aqui, ó, ele é o ângulo que olha para o arco BM, de 180 graus. Só que esse ângulo aqui, ó, ele também vai ser um ângulo de 90, porque ele também é um ângulo inscrito, assim como o ângulo C aqui, ó, que olha para esse mesmo arco, né? Esses dois ângulos aqui, eles estão olhando para o mesmo arco, ó. Beleza? Então, aqui é 90 e aqui é 90 também. E esses dois são iguais, ó. E esse daqui, esse ângulo 2, ele é igual a esse ângulo 2 aqui, ó. Né? Porque esse ângulo 2 está olhando para o arco PC, esse ângulo M aqui está olhando para o arco PC também. E eu sei que esses dois são iguais, né? Por outro motivo também. Que você tem 90 e ângulo 1, 90 e ângulo 1. Então, o que você precisa aqui para completar o 180 é igual nos dois triângulos. Tá bom? Então, todas essas informações, ó, a gente consegue ir percebendo só de fuçar no desenho que ele deu, né? Beleza? Tomando cuidado para não colocar nenhuma informação que não seja verdade, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você fala assim, ó, aqui é 60 graus, então esse cara aqui também tem que ser 60 graus. Não, né? Não porque, tipo assim, esse ponto ele não tá no centro. Esse ângulo aqui ele é um ângulo excêntrico, né? Então, esse ângulo em vermelho aqui, ele seria esse mais esse dividido por 2. Né? Então, só tomando cuidado aí para vocês não colocarem nenhuma informação errada. Tá? Então, primeiro passo aí é interpretação, segundo passo é a coleta de informações, que foi o que a gente fez, ó. Segundo passo, investigar, né? Interpretar, investigar, né? E da nossa investigação aqui, ó, a gente pôde perceber então que existe essa semelhança de triângulos, né? Vamos escrever que o triângulo BPN, ele é semelhante com o triângulo NCM. Certo? E dada essa semelhança, pessoal, a gente pode escrever aqui, então, a proporção entre os lados homólogos, né? Então, ó, o PB, que é o que a gente quer, quem olha para ele é o ângulo 1. O ângulo 1 olha para esse MC aqui, ó. Certo? Então, esses dois segmentos aqui, eles são proporcionais. Assim como, ó, o BN, que é o lado que o ângulo de 90 olha, ó, ele é proporcional ao NM, que é o ângulo que o 90 olha no outro triângulo. Eu tô fazendo aqui a semelhança de triângulos, tá, galera? E o PN, né, ele também vai ser semelhante ao NC, porque são os lados que o ângulo 2 olha. Então, PN, ele é semelhante ao NC. Tá? Montei minha semelhança aqui. Agora, né, a gente quer saber o valor de PB, não é? Então, a gente tem duas opções aqui, ó. Ou você fala que o seu PB, ó, você passa o MC para o outro lado multiplicando. Né? Então, ou PB é igual a MC vezes BN sobre NM, ou outro caminho para se encontrar o PB seria que o PB ele é igual a MC vezes PN sobre NC, né?
Ou seja, depois que eu montei a minha semelhança, ó, eu descobri que para calcular o PB, ou eu uso esses caras aqui, ó, ou eu uso esses caras aqui, ó, certo? Eu só passei o MC para os dois lados aqui, certo? Então tem essas duas opções. Vamos dar uma investigada em qual que parece ser mais fácil. Ó, o MC, pessoal, a gente vai ter que achar para os dois, tá bom? Então é inevitável que a gente vai ter que encontrar o valor desse MC. Só que a boa notícia, ó, é que ele é um cateto desse triângulo retângulo. Então talvez não seja tão difícil encontrar ele, certo? Então o MC parece ser fácil. O BN e o NC, ó, eles são metade, né, do lado do triângulo equilátero. O BN, ó, ele é igual ao NC, que é igual ao lado dividido por 2, certo? Então, achar o NC e o BN, ó, dá o mesmo trabalho, né? E a gente só vai ter que escolher o que, que é mais fácil, encontrar NM ou encontrar PN. Ó, ou a gente encontra NM ou a gente encontra PN. Tudo bem? Daí a gente vai ter que escolher um dos dois para ir atrás. Se a gente tenta encontrar aqui o NM, ó, o NM, ele é isso aqui, certo? Se a gente ligar aqui o O no N, olha esse triângulo que apareceu, ó, ONM, né? Esse triângulo, ó, ele tem como lado R, ele tem como outro lado esse pedacinho aqui, ó, né? E como outro lado, NM. Então talvez seja uma boa dar uma investigada nesse triângulozinho aqui, beleza? Então, esse exercício a gente vai tentar fazer encontrando aqui o valor de NM. Então, a gente precisa encontrar três coisas, né? O MC, o BN e o NM. Eu vou começar, pessoal, encontrando o BN, tá bom? Porque eu acho que ele é o mais fácil de se encontrar. Então, vamos aqui para o cálculo, né? Que estaria aí no terceiro passo de resolução, que são os cálculos. Ó. Então, pessoal, BN vai medir metade do lado do triângulo equilátero, certo? E a gente sabe que no triângulo equilátero, estão vendo esse ponto O, né? O O, ele é o nosso centro do triângulo equilátero, né? No triângulo equilátero, todos os centros se coincidem, né? O baricentro, o incentro, o circuncentro, o ortocentro, são todos o mesmo ponto. Então, essa retinha aqui, ó, né, é a altura do nosso triângulo. E aqui você tem R, certo? E esse pedacinho aqui, ó, ele vale R sobre 2. Como é que eu sei disso? Porque esse ponto, né, ele está dividindo a mediana, que também é a altura, na razão 2 para 1. Então, daqui até aqui é o dobro que daqui até aqui. Certo? Né? Então, o que, que a gente conclui? A gente conclui, ó, que R mais R sobre 2 é igual à altura do triângulo equilátero. Não é? Ó, a altura é R mais R sobre 2. Só que a altura do triângulo equilátero, a gente sabe quanto vale. Né? A altura do triângulo equilátero vale L raiz de 3 sobre 2. Beleza? O que a gente está tentando encontrar aqui, pessoal, é o valor de BN, que depende de R, porque a resposta que a gente tem que dar é em R. Então a gente tem que deixar em função de R. Né? Eu sei quanto que o BN vale em função de L. O BN é metade do lado. Só que quanto que vale o lado dado em R? Né? A gente tem que fazer essa continha aqui, ó. Então, R mais R sobre 2, né? R mais meio R vai dar 1,5, né? Ó, a gente pode igualar o denominador aqui. 2R mais R, 3R sobre 2, é igual a L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Se a gente dividir isso aqui, ó, o que, que a gente conclui? Que o lado do triângulo equilátero é 3R sobre raiz de 3, que a gente ainda pode racionalizar.
certo? E daqui, ó, o raiz de 3 multiplica pelo raiz de 3 e corta, né? Porque vai ficar 3 embaixo e tem um 3 em cima. Então, pessoal, a conclusão que a gente tira aqui é que o lado do triângulo equilátero é o raio multiplicado por raiz de 3. Certo? É assim que a gente escreve o raio do triângulo equilátero em função do lado, ó. Tá vendo? Essa é a relação que eles têm. O lado de um triângulo equilátero é o raio da circunferência circunscrita multiplicado por raiz de 3. Certo? Isso aqui significa que o lado ele é aproximadamente aí 1,7 do valor do raio. Se o raio é 10, o lado é 17. É isso que isso aqui quer dizer. Tranquilo? Ó. Então, o BN vale metade disso, né, pessoal? Ó. Vamos colocar aqui que o nosso BN ele vai medir R raiz de 3 sobre 2. Então, o valor do BN a gente encontrou, que é o mesmo valor do NC. Então, um dos dados do problema a gente já encontrou. Tudo bem? Agora, eu vou sair atrás aqui do... que tal do MC? Ó. Vamos olhar aqui o triângulo, né? Agora eu estou saindo atrás do MC, pessoal. Vamos olhar o triângulo BCM. BCM, ó. Isso daqui é um triângulo retângulo, certo? Que a nossa hipotenusa é o diâmetro, ou seja, 2R, certo? Nosso cateto aqui é o MC. E esse ângulozinho aqui, ó, ele é um ângulo inscrito que olha para um arco de 60 graus. Então, ele vale metade, certo? A gente pode aí pegar a trigonometria para achar o valor de MC. Porque o MC, ele é o cateto oposto do 30. Então, se a gente faz cateto oposto sobre hipotenusa, isso aqui tem que dar o seno de 30. Então, a gente conclui que MC sobre 2R's é igual a meio. Né? Passando 2R para o outro lado multiplicando, a gente conclui que o MC é R. Olha que legal. Né? Isso aí com trigonometria. Então, o nosso MC aqui, a gente já achou. Falta agora ou a gente encontrar o NM ou o PN, né? Mas aí eu vou optar por escolher, eu vou optar por encontrar o NM, tá? Galera, isso aqui é matemática, né? Você tem vários jeitos de fazer a mesma coisa, ó. Aqui eu encontrei o meu MC por trigonometria, mas quando eu estava resolvendo esse exercício, eu também consegui encontrar esse MC aqui por Pitágoras, tá? Se você encontra o NM primeiro, né? Ele vai ser a hipotenusa desse cateto, desse triângulo. Aí você tem aqui esse cateto, que a gente já encontrou, né? Que é o valor de BN, que é o mesmo que NC. Que é esse cara aqui. Não, mentira. É esse cara aqui, né? Ó, BN. A gente sabe quanto vale NC, que é a mesma coisa que BM. A gente pode calcular MN e calcular esse cateto por Pitágoras. Então, galera, existem vários jeitos de resolver esse exercício, tá? Eu tô apresentando um deles, mas, tipo assim, vocês podem fazer várias coisas aqui para chegar nas mesmas conclusões que eu tô chegando, tá bom? Mas eu tô tentando apresentar aqui um caminho que seja mais fácil, né, de se enxergar. Beleza? Tá aí. Então, vamos agora atrás de NM, que é o que falta. Bom, NM, pessoal, ó, faz parte desse triângulo aqui, ó. Então, agora a gente vai estudar o triângulo ONM, que vai ser esse triângulo aqui, ó. ONM. OM é o nosso raio, beleza? ON é metade do nosso raio, né? Porque essa parte de baixo aqui da mediana, ó, né? Lembra que isso aqui é raio, isso aqui é raio sobre 2, né? Aí daqui até aqui é raio, daqui até aqui é MN. E esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é o ângulo, ó, central, que olha para esse arco de 60 e para esse outro arco aqui de 60.
tá bom? Porque se você prolonga isso aqui, ó, dá exatamente na metadinha. Então, esse arcão aqui, ó, ele é um arco de 120. Então, esse daqui é um ângulo de 120, tá bom? E a gente vai aplicar a lei dos cossenos aqui. Então, o mn ao quadrado aqui vai ser igual a r ao quadrado mais r sobre 2 ao quadrado menos 2 vezes r sobre 2 vezes o cosseno de 120. Galera, olha só. Abrindo o jogo aqui com vocês, né? Cosseno de 120, a gente aprendeu a calcular, né? Lembra que se a gente desenha aqui o círculo trigonométrico, ó, o 120, ele ocupa uma posição semelhante com a dos 60 graus, não é? Eles estão aqui, ó, na mesma alturinha. E a altura a gente estudou que é o seno. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60. Né? Deixa eu colocar aqui no cantinho, ó. Seno de 120 é igual a seno de 60. E o cosseno que está na abscissa aqui, ó, o de 60 é positivo e o de 120 é negativo de mesmo valor, né? Então, o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60, tá? Ó, vamos lá. A gente aprendeu isso aqui, né? Se você não lembra, dá uma olhadinha lá na aula de trigonometria. Vocês vão ver daqui a pouco que a gente vai fazer a questão da EPICAR de 2016, que é a questão 12 da lista. A EPICAR deu pra gente que o cosseno de 120 é menos meio. A EPICAR deu, tá? O CMRJ não. Então, assim, eu preciso saber encontrar o seno e o cosseno desses ângulos obtusos aí, 120, 150, 135. Eu preciso saber calcular esses ângulos. Então, olha, é bom saber, para não ter surpresa, né? Que nem, talvez eu não precisasse fazer uma lei dos cossenos aqui, né? Porque eu não sei, eu não cheguei a investigar para ver se tinha um jeito de fazer esse exercício sem usar a lei dos cossenos aqui, tá? Mas, se eu sei calcular o ângulo de 120 e sei lei dos cossenos, eu tenho uma saída a mais, né? Então, tipo assim, é uma ferramenta a mais que a gente tem para de repente resolver um problema que seria muito difícil sem, tá? Então, tipo assim, preciso saber seno e cosseno dos ângulos obtusos? Tem uma noção de como encontrar, tá bom? A prova da EPICAR em 2016 deu, tá bom? Mas ela não precisava ter dado, beleza? Então, é só esse comentário que eu queria fazer, tá? É uma ferramenta a mais que a gente tem que pode tirar a gente aí de uma cilada, né? E fazer com que a gente ganhe uma questão que, se a gente não soubesse isso, a gente poderia perder por não enxergar outra maneira de resolver o exercício. Beleza? Enfim. Então, vamos fazer a substituição aqui, ó. mn ao quadrado, pessoal, vai ser r ao quadrado mais r ao quadrado sobre 4. Aí, ó, vamos trocar isso aqui por menos meio, tá bom? Aí esse 2 aqui corta, fica menos r vezes menos meio, ou seja, mais r ao quadrado sobre 2. Igual os denominadores. Deixar todo mundo com denominador 4. Então, mn ao quadrado vai ser 4r ao quadrado mais r ao quadrado mais 2r ao quadrado. 7r ao quadrado sobre 4. Aí você tira a raiz e você tem aqui que o seu mn, deixa eu escrever aqui embaixo, ele vai ser a raiz de 7r ao quadrado sobre 4. Não coube. mn é r, o r ao quadrado sai da raiz como r, o 7 fica lá dentro e o 4 sai da raiz como 2. Ufa! mn está encontrado e a gente já consegue calcular, então, o valor do PB.
tá? Então, o PB, pessoal, ó, vou fazer aqui. O PB, ele vai ser MC, agora para achar esse MC aqui, hein? Ó, MC é R, então ele vai ser R vezes BN, BN tá aqui, ó, R raiz de 3 sobre 2, dividido por NM, que é isso aqui. Então, a gente vai ter que dividir, ó, por R raiz de 7 sobre 2. Beleza? Então, o R corta com o R, o 2 corta com o 2. E a gente tem aqui que PB é igual a R raiz de 3 sobre raiz de 7. Você olha as alternativas, não tem nenhuma resposta sim, mas você pode racionalizar, né? Porque a gente já sabe que as provas elas não dão raiz no denominador. Então, vai ficar R raiz de 3 vezes 7, que é 21, dividido por 7, que é a letra C, tá? Viram, né? Questão complicada, questão bem difícil. Eu demorei o quê? Uns 20 minutos? Deixa eu ver aqui. Demorei 25 minutos para explicar essa questão, né? Então, vocês já viram que não é uma questão brincadeirinha. E muita conta, né? Cobra muita coisa, cobra ângulo, semelhança, lei dos cossenos, ângulo inscrito, Pitágoras, trigonometria, questão muito boa, muito bem elaborada, que você precisa saber muita coisa para fazer ela, tá bom? Então, essa daí é a questão 1, eu considero aí questões muito difíceis, tá bom? Eu acho que agora é ladeira abaixo aí na lista, porque o pior passou, tá? Então fica tranquilo aí que acho que agora dá uma facilitada. Pessoal, na próxima parte do vídeo aí resolveremos da 3 em diante.